A história começa com um homem chamado Mickey, um ex-soldado que agora vive uma vida tranquila. Naquela manhã, nós o vemos se preparando para uma viagem importante, com uma pasta cheia de documentos e uma foto antiga com seu irmão mais novo. No caminho, ele para em uma loja de ferramentas e compra uma marreta, como se estivesse se preparando para algo sério. Pouco tempo depois, sua jornada termina em frente a uma antiga fábrica de borracha. Um prédio em ruínas que raramente funciona, mas que esconde um segredo obscuro em seu interior. Ao chegar lá, um funcionário da fábrica se aproxima dele e diz a Mickey para ir embora, mas ele se apresenta como irmão de Lulu. Ao ouvir isso, o trabalhador imediatamente se reporta ao seu chefe, Renda. Quando Mickey finalmente confronta Renda diretamente, ele explica seu objetivo de buscar uma indenização pela morte de seu irmão Laszlo, que teria morrido em um acidente de trabalho na fábrica. Mickey então mostra os documentos oficiais do pedido de indenização por morte, que afirmam que a família de seu irmão tem direito a uma indenização de $127.500. Em vez de cumprir sua obrigação, Renda zomba e insulta Mickey. Apesar da humilhação, Mickey insiste que não irá embora sem a indenização. Furioso, Renda ordena que seus homens arrastem Mickey para fora e o espanquem. Graças à sua experiência de luta, Mickey revida e nocauteia vários homens. Infelizmente, Renda aparece de repente por trás, apontando um rifle para ele. Cercado, Mickey não tem escolha a não ser se render. Renda então o denuncia à polícia sob acusação de agressão e tentativa de homicídio. No mesmo dia, Mickey é oficialmente preso. Na delegacia de polícia, Mickey conhece o detetive Belly e seu parceiro, o policial Langley. Eles suspeitam que a morte de LLO esteja ligada ao contrabando ilegal. Mickey fica chocado ao saber que a morte de seu irmão não foi um acidente, mas um assassinato. Por isso, o detetive Belly lhe oferece ajuda. A sentença de Mickey pode ser reduzida se ele cooperar com a investigação. Eles precisam de informações sobre atividades de contrabando dentro da prisão de Pleasant Hill, mas Mickey hesita, não querendo se envolver mais profundamente. Algum tempo depois, Mickey é transferido para a prisão de Pleasant Hill, uma instalação isolada. Como os outros novos detentos, ele imediatamente se depara com o ridículo e a hostilidade dos detentos mais velhos. Quando entra em sua cela, outro detento o adverte para calar a boca e resistir se quiser sobreviver. Mickey fica confuso com o significado dessas palavras. Logo, um guarda ordena que todos os detentos voltem para suas celas porque as portas estão prestes a ser trancadas. Naquela noite, Mickey é forçado a sair por 3 guardas noturnos. Ele é brutalmente espancado e atingido por bastões elétricos até gritar de dor. Os outros presos riem de seus gritos, sabendo que Mickey se tornou o novo alvo dos guardas. Depois de ser espancado, Mickey é jogado em uma cela solitária apertada e suja. Na manhã seguinte, Mickey recebe a visita da diretora da prisão, uma mulher chamada Varden. Ao contrário da imagem comum de uma diretora de prisão, ela parece glamourosa como uma socialite com roupas caras. Ela calmamente oferece a ele uma xícara de café e o envolve em uma conversa casual. Mas, em suas palavras, esconde-se uma ameaça. Se Mickey quiser sobreviver, ele deve obedecer às regras da prisão ou se preparar para uma punição pior do que a que sofreu na noite anterior. Com isso, Mickey percebe que a mulher é perigosa e astuta. Depois de sair do confinamento solitário, Mickey se junta aos outros presos para o café da manhã. Lá ele faz amizade com Tex, o vizinho da cela ao lado. Tex avisa Mickey para não resistir, dizendo que a tortura a que ele foi submetido é apenas uma tradição de boas-vindas aos novos prisioneiros. Durante a refeição, Mickey percebe que um prisioneiro recebe uma comida diferente. Bud, outro prisioneiro, explica a ele que o homem é Buna, uma figura poderosa que trabalha para o diretor. Depois do café da manhã, os presos são enviados para limpar o pátio. Mickey vê um preso idoso lutando para carregar objetos e o ajuda. O homem é apelidado de Vizard, feiticeiro, porque costuma falar de forma estranha e afirma ser um feiticeiro. Vizard lhe conta sobre um antigo túnel no Bloco D, que remonta à época em que o local ainda era um hospital psiquiátrico. O túnel era usado para transportar cadáveres para dentro e para fora e supostamente leva diretamente à floresta do lado de fora. De acordo com ele, qualquer pessoa que conseguisse entrar nele poderia escapar. Infelizmente, os outros prisioneiros consideram a história uma bobagem. Quando o sino toca, os prisioneiros têm um intervalo de 15 minutos no pátio. 2 grupos se enfrentam. Eles gostam da briga. No dia seguinte, enquanto Mickey está trabalhando no armazém com seu colega Greenor, um saco cai e seu conteúdo se derrama. Dentro dele há mercadorias contrabandeadas. Eles rapidamente cobrem o saco antes que os guardas percebam. Pouco tempo depois, Mickey recebe um telefonema secreto do detetive Belly. Ele lhe pergunta se você descobriu alguma coisa.
Mickey responde com cautela que descobriu contrabando nas remessas da empresa de renda. Ao ouvir isso, Belly promete pressionar pela liberdade condicional de Mickey. Mas, por outro lado, todos os movimentos de Mickey são monitorados por CCTV. O diretor fica sabendo da comunicação secreta e percebe que Mickey foi preso por causa de renda, seu parceiro no contrabando. Enfurecido, o diretor vai à fábrica de renda para adverti-lo a não agir precipitadamente sem sua aprovação. No dia seguinte, Boonan provoca Mickey, deixando cair sua comida e acusando na frente dos outros. Mickey se recusa a ficar calado e o desafia corajosamente, enfurecendo Boonan. Um dos homens de Boonan zomba de Mickey, mas Mickey lhe dá uma cotovelada, fazendo com que sua boca sangre. Tex avisa que Mickey agora se tornou o alvo de Boonan. De fato, enquanto trabalhava no armazém, Boonan ataca Mickey. Começa uma luta feroz. Mickey está prestes a derrotá-lo estrangulando-o, mas o gerente aparece e joga uma corrente de metal em Boonan. No final, Mickey estrangula Boonan com a corrente. No entanto, ele opta por não matá-lo, pois não quer se tornar um monstro como Renda ou o diretor. Essa decisão decepciona alguns detentos que esperavam que Boonan fosse eliminado. Furiosa, a diretora ordena que seu assistente tranque Mickey e Boonan na solitária. Pouco tempo depois, um médico entra na cela de Mickey com uma seringa. Mas antes que ele possa injetar algo, Boonan o ataca por trás e o deixa inconsciente. Descobre-se que Mickey e Boonan planejaram secretamente uma fuga. Enquanto isso, outros presos preparam uma revolta contra os guardas. Mickey e Boonan se dirigem à capela da prisão em busca de uma saída, mas a porta está trancada e a chave está em poder de um guarda. Eles são forçados a lutar por ela. Quando a porta finalmente se abre, eles ficam chocados ao encontrar uma sala cheia de armas, munição e explosivos normalmente usados pelos guardas para intimidar os presos. Quando eles verificam a sala, um grupo de guardas invade o local. Boonan luta brutalmente contra eles enquanto uma grande rebelião na prisão acontece em todos os lugares. Em pânico, o diretor tenta fugir com seu assistente, mas o sacrifica sem hesitar para se salvar. Enquanto isso, Mickey e Boonan continuam lutando para superar os obstáculos, enfrentando até mesmo o médico que ainda está vivo. Eles também testemunham a morte impiedosa de Vizard. Determinados a escapar, eles chegam ao pátio da prisão e enfrentam as forças da SWAT em um feroz tiroteio. À medida que a situação se torna desesperadora, eles encontram duas saídas e decidem se separar para se moverem mais rapidamente. Boonan acaba descobrindo uma porta oculta que leva ao túnel descrito por Vizard. Quando ele está prestes a ligar para Mickey, o Vizard aparece para matá-lo. Mas Mickey chega bem a tempo e atira no diretor. Como sempre, ela tenta se safar, mas dessa vez é inútil. Sem hesitar, Mickey põe fim à vida dela na prisão que construiu com dinheiro sujo. Enquanto isso, Tex, líder da revolta, consegue negociar com a equipe da SWAT. Ele exige que o governador e as autoridades vão diretamente à prisão de Pleasant Hill para denunciar seu sistema corrupto e abusivo. Em outro lugar, Mickey e Boonan escapam pelo túnel para a floresta. Boonan está muito feliz por respirar ar livre depois de tanto tempo. Eles se separam para evitar a perseguição policial. Antes de sair, Boonan pede desculpas por tudo que fez na prisão. Ele admite que só se submeteu ao diretor para sobreviver. Algumas semanas depois, Mickey visita o túmulo de seu irmão pela primeira vez. De repente, vários carros de polícia cercam a área. Mickey entra em pânico, achando que será preso novamente, mas o detetive Belly e o agente Langley aparecem e o acalmam com a notícia de que o status de fugitivo de Mickey foi cancelado. Graças à sua ajuda, a polícia conseguiu desmantelar a maior organização de contrabando da América e o governador concordou em retirar todas as acusações. Além disso, Mickey finalmente recebe uma indenização pela morte de seu irmão, pela qual ele lutou desde o início. O agente Langley até lhe oferece um emprego no governo, mas Mickey hesita, preferindo se concentrar em cuidar de sua família. A cena final mostra Mickey retornando à fábrica de Renda com o bastão que havia comprado no passado. Em um tom ameaçador, Mickey força Renda a confessar todos os seus crimes e depois o amarra a um moedor em funcionamento. No final, Renda é punido por seus atos e Mickey vinga a morte de seu irmão. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.